Isso dos erros é muito interessante. Acho que a gente podia entrar no assunto da sua casa, né? Falando em atrasos, você sempre mostra, eu vejo muito com frequência, né? Porque a gente sabe que obra, em geral, sai um monte de coisa fora do script, né? Por mais que tenha projetos e cronogramas e planejamentos, tem muitos imprevistos. E daí, eu sei que a sua casa tá ficando prontinha agora, depois de 2 anos. 4. 4 anos? Nossa, Acabou de chegar tempo. pronta, E você mostrou tudo isso, né, no YouTube, no Instagram. Qual a importância, assim, de mostrar esses percalços ao longo do caminho? Eu acho que é isso, eu acho que essa afinidade, né, e essa ligação que eu acabei criando com as pessoas. Eu não imaginei que essa obra ia ser essa novela mexicana que foi. Casa de Inclusive, Ferreira, Espeto de Pau. inclusive ainda tem uma reviravolta, vai ter no final dessa história vai ter um Que você não se muda. duplo, como que é um Deus. carpado, duplo, twist. Mas aí o negócio foi dando tudo errado e eu tive muito problema com o condomínio. Acho que foi a obra mais difícil, sem dúvida, que eu fiz Da durante sua toda a minha vida. carreira. Então, assim, a obra estava muito difícil de fazer. Eu já tinha passado por uma pandemia, só que era tão difícil de trabalhar dentro do condomínio que quando eu falei num dos penúltimos vídeos, que eu falei, eu não posso nem vender, porque se eu vendesse para você, depois você ia falar, pô, mas que mico, você me vendeu isso, essa obra que eu também não consigo terminar. Então, eu precisava terminar. E o cliente era eu. Então, assim, o cliente estava de saco cheio. Mas O arquiteto também. o arquiteto também, mas eu falava, eu preciso terminar isso. E foi um mega aprendizado para mim, no final das contas, né? Mas Nossa. foi difícil, assim. Muitas vezes eu falei, nossa, não aguentava mais entrar no prédio. E no final de semana que eu terminei o apartamento, eu falei, não, vou produzir, fotografar, porque já faz tanto tempo que eu comecei, que eu preciso mostrar para as pessoas pronto, tudo Nossa, isso. eu tava muito ansiosa pra ver ele pronto. Mesmo antes de dormir lá. E daí, no último dia, eu fiz as fotos num dia, e no dia seguinte eu fui para gravar pro YouTube, gravar reels, passei o dia gravando lá. E nesse dia, depois de 4 anos, estacionando na mesma vaga, com o mesmo carro, eu bati no carro do lado e no pilar. Até hoje meu carro tá arranhado dos 2 lados. Então, assim, olha, dá para escrever um livro com essa obra. Foi uma coisinha pouca, assim, mas sério, é muita história nessa reforma. Mas eu fiquei curiosa agora pra ouvir algumas histórias. Não, assim, o condomínio, ele tinha regras muito restritivas de trabalho. A pandemia dificultou muito mais isso. Todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa. Então, mesmo quando voltou, eu podia entrar, assim, no começo, depois de 8 meses de pandemia, eu podia, no começo, trabalhar durante 2 horas com 3 pessoas. Então, assim, tinha mão de obra que desistia, que falava, não vou voltar mais, porque é muito difícil trabalhar aqui. Então, eu ia trocando. Apesar de ter feito a obra inteira com a mesma construtora, que, assim, foi uma construtora incrível, inclusive, eu vou até falar, a VPR, que foi, demais, assim, eles foram muito legais, mudou muito a mão de obra, porque as pessoas não aguentavam trabalhar lá, porque era muito, chegava, se trocava, começava a trabalhar, tinha que ir embora. E era tudo, como subia material, como descia material, teve coisas que teve... Tem revestimento da Porto Belo que já saiu de linha. Que eu usei, o Pura, né? Que acho que saiu de linha. Algumas cores do... Não era o Le Corbusier também? Do Le Corbusier. Compridinho. Então, assim, eu fui mudando também, tinha que mudar o material, porque... Não, olha, gente, foi uma loucura, sério. Mas ficou pronto. Tá, mas... Eu terminei. Foi. Normalmente não é assim. Não, geralmente não é assim, né? Enquanto eu fiz a obra de 4 anos, a minha casa, acho que eu devo ter feito mais ou menos só de residenciais eu fiz essa conta. Eu acho que em 4 anos eu devo ter feito uns 20 e poucos apartamentos residenciais, assim, do começo ao fim, né? Ou mais. Legal. E todos você posta, cria conteúdo sobre? Não, nem todos. Eu escolho também alguns, né? E tem uns que eu tô muito mais direto com o cliente, mas quase todos. Porque o meu canal no YouTube, na verdade, ele é um canal de tour por projetos prontos, decorados, produzidos, com as pessoas morando. Então, é um canal que fala muito sobre decoração, então a casa tem que estar decorada. E às vezes o cliente ainda vai esperar 1, 2 anos para terminar a produção, tudo isso. Então, nem todos os projetos acabam aparecendo. Mas todos os clientes topam?
Sim, hoje em dia está no contrato. Aham. Sim, os clientes são super tranquilos com isso, eles não aparecem e a gente... Desculpa. Eles não aparecem, mas a gente já avisa que a gente vai produzir conteúdo não só para o YouTube, mas também fazer stories, bastidores e tal, e muitos gostam também. Nunca eles aparecem, né? Só, por exemplo, quando é o Caio, quando é alguém... Tem esse time que Uhum. são criadores de conteúdo também, ou são as celebridades e tal, Uhum. e aí acaba aparecendo. Mas aí são modalidades de projeto também que envolvem parcerias com marcas, então aí sim, aí é uma coisa mais... Aí eu faço diários de obra, que foi o caso do Caio, por exemplo. O Caio, a gente tá falando do Caio Braz no Sim. apartamento no Copan. Um apartamento incrível, que também tem produtos Porto Belo, um azulejo rosa no banheiro tão lindo, né? Não Isso, é azulejo, desculpa, é um relevo, né? tem o O zigue-zague, zigue-zague o rosa. rosa, e tem um guache também. Bem bonito o Incrível. apartamento. Tem a série inteira lá no YouTube. Sim, ficou lindo. Maurício, você falou 40 projetos residenciais, acho que é algo que é bem impressionante. Entre eles é a variedade de estilos e soluções e cores. Cada projeto é bem único. Sim, Como é o processo para isso? E existe um conceito por trás disso? existe. Eu acho que esse foi um grande aprendizado do Decor, assim. O que você aprendeu fazendo um programa que entrava em casas de pessoas tão diferentes? É que, para mim, Maurício, a minha profissão é sobre a diferença entre as pessoas, as diferenças dessas histórias. A riqueza da arquitetura, para mim, está na diversidade dos moradores. Então, acho que foi isso que eu percebi no programa, que para eu ficar lá no programa, fazendo um programa durante tantos anos, eu precisava contar a história dos moradores, não a minha. Não era sobre o meu estilo, sobre o que eu gostava. Então, a pessoa falava assim, eu gosto de... gosto de estampa florida, que não é a minha praia do Maurício, eu ia lá e fazia estampa florida. Então, assim, se eu fosse essa pessoa, o que eu faria com flores? Se eu fosse essa pessoa, aí era um industrial, outro era romântico, outro era borro, outro era isso, cada um queria uma coisa, e aí eu comecei a perceber que falei, nossa, o quanto o meu escritório, naquele momento, ele estava se transformando numa linha de produção, que eu acho que esse é o maior risco que um escritório de arquitetura pode ter. É claro que existem escritórios que são muito autorais e é importante que eles existam, mas eles são, e é bom lembrar isso, eles são a minoria da minoria do mercado, né? Muitas vezes os arquitetos jovens que estão saindo da faculdade acham que o escritório vai ser um escritório famoso de assinatura, mas o dia a dia de um escritório é sobre budgets limitados, sobre pessoas diferentes, sobre os clientes que já têm história, que trazem imóveis, que precisam aproveitar o que tem. Essa é a realidade do mercado, né? Da grande realidade, do grande mercado. E eu percebi que isso é muito legal, na verdade. Essa não é a parte chata do trabalho, essa é a parte legal, né? Tipo, conta para mim a sua história, conta por que você gosta disso, conta da onde veio esse imóvel. Então, a gente faz, sim, projetos que são muito personalizados, né? Que são muito a cara do cliente. Eu adoro abrir meu Instagram e ver que cada projeto é um projeto único, porque as pessoas são diferentes, né?